Bem-vindos ao Band Estrogênio. Calma, o podcast não acabou. A gente vai seguir com os dois formatos. Eu vou continuar fazendo os vídeos no estilo podcast, o Estrogênio Cast continua. Quando eu tiver convidado, quando eu trouxer algum tema que a gente for debater com outra pessoa, eu vou fazer no estilo de podcast. Eu acho que ele funciona melhor, a gente troca de uma maneira mais fluida e o tema fica mais leve para eu trazer para vocês. Quando eu estiver sozinha, quando for um tema que eu for conversar sozinha, eu vou fazer nesse estilo que já tá no canal há muito tempo e que vocês já estão super acostumados. Então, durante as próximas semanas, bem-vindos de volta ao meu consultório. A gente vai continuar por aqui, porque os temas das próximas semanas eu vou conversar sozinha com vocês. Tem um tempo que tem algumas coisas que eu tenho vontade de trazer, algumas coisas que o pessoal foi me falando. Fala um pouquinho sobre isso, queria falar sobre aquilo. Eu juntei alguns temas, aproveitei um tempinho que eu tava sem convidado específico para chamar e falei, cara, vou aproveitar agora. Vou gravar algumas semanas para vocês e deixo o próximo convidado que já tá aqui como carta na manga para daqui a pouco. E hoje, sobre o que a gente vai falar? Hoje a gente vai falar sobre um exame super específico. Não é todo mundo que vai fazer na gestação. Quero saber se vocês já ouviram falar sobre proteinúria de 24 horas. Vocês já ouviram falar de proteinúria de 24 horas? Sabe para que serve esse exame? Eu vou explicar um pouquinho. A proteinúria de 24 horas, como o próprio nome já diz, vai avaliar a proteína na urina, por isso proteinúria, nas 24 horas. Ele serve para a gente ver quanto de urina aquele paciente está perdendo, aquela paciente, no caso da obstetrícia, aquela mulher está perdendo durante 24 horas do dia. E para que ele serve? Ele serve muito especificamente para a gente tentar buscar um diagnóstico de pré-eclâmpsia. Se você ainda não viu, tem uma série inteira de pré-eclâmpsia aqui no canal. Volta um pouquinho, busca um pouquinho, eu explico o que é pré-eclâmpsia, eu explico como é feito o diagnóstico, tá lá falado sobre a proteinúria, os valores da proteinúria, tudo um pouco bem detalhado nesse compilado de vídeos que a gente tem sobre pré-eclâmpsia há um tempinho atrás. Hoje eu vou explicar especificamente sobre o exame. A proteinúria de 24 horas, ela vai ser uma avaliação dessa perda de proteína que a paciente tem. Por quê? Porque a perda de proteína na urina, ela é um dos critérios que fazem a gente fechar o diagnóstico de pré-eclâmpsia. E por que eu quis gravar esse vídeo? Porque é um exame que muita gente tem curiosidade de saber, muita gente colhe errado, e eu achei que valia a pena explicar para vocês como faz esse exame. Então, se o seu médico te pediu esse exame e não te explicou direito como faz, se você tá com esse pedido por aí e quer saber como vai ser feito, é agora que você vai aprender. Como é feita a proteinúria de 24 horas. É o seguinte, galera, você vai pegar, vai acordar de manhã e vai ver que horas são no relógio. Ah, são 8 horas da manhã. Maravilha. Tá acordando tarde. Eu acordo bem mais cedo. São 8 horas da manhã. Você vai acordar, vai no banheiro, vai fazer xixi e esse primeiro xixi você vai dar descarga. Desprezou a primeira urina daquele dia, certo? A partir dali, como você vai fazer para se lembrar, eu não sei. Algumas mulheres colocam uma bacia em cima do vaso sanitário, outras passam uma fita para vedar o vaso sanitário, outras fecham as portas dos banheiros. Eu não sei como você vai fazer. O fato é que a partir de agora, nenhum xixi que você vai fazer pode ser mais feito no vaso sanitário. Você não pode mais desprezar nenhum xixi. Todo xixi, a partir daquele primeiro que você deu descarga, agora precisa ser feito numa bacia, tá? Então você, obviamente, vai fazer no banheiro, mas você vai fazer esse xixi na bacia, você vai sentar numa bacia para fazer esse xixi e todo xixi vai ter que ser passado por uma garrafa que o laboratório vai te fornecer. E se o laboratório não der, uma garrafa PET, aquelas PET de refrigerante bem lavada, você vai colocar todo xixi que você fizer naquela garrafa. Dica, não pode perder nenhuma gota. Então o ideal é que você passe da bacia para a garrafa com um funil.
Não tenta fazer direto na garrafa, porque você vai acabar escorrendo para fora alguma urina e aí você perdeu todo aquele dia de exame e você vai ter que começar tudo de novo. Então faz numa bacia e passa para a garrafa com um funil. Você não pode perder nada, certo? A partir da primeira, tudo vai ser na bacia. Então esse dia você vai ter que ficar em casa. Você vai ter que colher todo xixi. Até quando, Maíra? Até a primeira do dia seguinte. E essa primeira do dia seguinte, ela tem que ser nas 8 horas da manhã do dia seguinte. Não adianta que a primeira do dia seguinte seja às 5. Então, naquele dia eu acordei às 8, no dia seguinte eu acordei às 5. Já não tem mais 24 horas. Você está perdendo 3 horas de urina. Ou então no dia seguinte eu acordei às 11. Você está colhendo mais do que 24 horas. Logo, o horário do dia seguinte tem que ser compatível com o horário do primeiro dia, tá? Então, no dia seguinte, você tem que botar o despertador para acordar no mesmo horário e aquele xixi do dia seguinte ainda tem que ir para a garrafa. Porque, na verdade, ele foi acumulado durante a noite do dia anterior. Ah, mas eu acordei durante a madrugada inteira, então não tá acumulado. Tá sim, porque durante a madrugada inteira tudo que você fez também foi pra garrafa. Então, durante 24 horas, o xixi precisa estar sendo coletado. Não importa se vai ser uma garrafa, se vão ser duas, se vão ser três. Eu já tive pacientes que tiveram essa questão. Ah, mas o laboratório me deu 2 garrafas, eu enchi 2 garrafas, a partir dali eu parei de colher. Não, tá errado. Não, o exame não é até 2 garrafas, é durante 24 horas. Não importa se você vai fazer meia garrafa, 2 garrafas, 5 garrafas de xixi. Eu preciso ver durante 24 horas toda a sua urina, tá? Qual é a análise que é feita? A gente vai pegar ali toda a sua urina, o volume urinário que você tem e ver quanto de proteína tem naquelas suas 24 horas. E tem um valor que vai dar ali. A proteinúria perdida naquele valor ali, todo mundo perde um pouco de proteína e tá normal. Mas as mulheres com pré-eclâmpsia têm uma tendência a perder mais proteína nessas 24 horas. Então, acima de um corte específico, acima de um valor específico, tá? Que é 300 miligramas de proteína, acima desse corte específico, a gente considera que aquela mulher tem pré-eclâmpsia. Então, se você tem uma perda de proteína acima daquele valor, você fecha um diagnóstico de pré-eclâmpsia. E aí a gente muda o acompanhamento pré-natal a partir daquele momento. Quem são as mulheres que precisam fazer esse exame? São as mulheres que têm uma suspeita de pré-eclâmpsia. Então, se o seu médico te pedir proteinúria de 24 horas, ele provavelmente está tendo essa suspeita. Ou, se você é hipertensa crônica, pode ser que ele peça para você esse exame no início do pré-natal, para ter uma proteinúria basal, para ele saber quanto você já perde de proteína de urina, porque lá na frente, caso você tenha uma suspeita de pré-eclâmpsia, ele saiba quanto você já perde para ele saber quanto você aumentou de perda. Então, pessoas que já têm uma hipertensão basal podem perder mais do que o normal já de início. Então, essas pacientes, elas precisam ter uma proteinúria de início, de gestação. Certo? É um exame chatinho, mas ele não dói, ele não incomoda, ele só dá um trabalho grande. E essa dica de passar uma fita no vaso é bem legal, porque a gente acaba esquecendo. Principalmente quem tem mais de um banheiro e fica durante o dia passeando pela casa, às vezes esquece. Entra no banheiro, faz xixi e, ops, acabou. Perdeu o dia inteiro de exame. Vai ter que começar do zero. Então, o marido de uma paciente minha falou, doutora, para ela não esquecer, eu escrevi num papel não usar o vaso sanitário e colei em cima da tampa dos vasos sanitários da casa. Falei, cara, que ideia boa. Comecei a dar isso para todo mundo. E aí deixar a bacia dentro dos banheiros. E aí as pacientes não esquecem. Todo esse material é entregue no laboratório no dia do término da coleta. E o laboratório vai fazer essa análise. Demora alguns dias, você entrega esse resultado para o seu obstetra e a análise é feita.
E aí, me conta, você precisou fazer a proteinúria de 24 horas? Como foi fazer essa coleta? Foi fácil, foi difícil, foi chato, deu trabalho? Como foi seu resultado? Você teve pré-eclâmpsia? Conta aqui pra gente, vamos trocar. Vocês sabem, o canal é pra isso, o canal é pra gente fazer essa troca. É super importante que vocês comentem, que vocês contem, que vocês tirem suas dúvidas. Eu tô aqui pra isso. A gente se vê semana que vem. Espero que vocês gostem desse retorno para esse nosso momento. A gente vai ficar nesse vai e volta, vai e volta, vai e volta. Contem aqui para mim um pouquinho se vocês estavam com saudades do consultório. Ele voltou para vocês um pouquinho. Até semana que vem.